e até a próxima. Glória a Deus. Aplauda o Senhor porque Ele é bom. Ele é bom. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. É quase uma continuidade do que o Charme fez como introdução para nós. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Glória a Deus. Obrigado, querida. Todos acharam? Gente, vocês não fazem ideia o que esse barulhinho de página, sabe, de Bíblia, sabe? Puxa vida, é música. Obrigado você que trouxe a sua Bíblia. E você que não trouxe, por favor, faz um esforcinho. É bom a praticidade do celular, com certeza. Mas a palavra escrita, sabe? Parece que ela tem um sabor especial. É só sobre isso, tá? Não estamos aqui recriminando ninguém não, tá? Mas procure criar o hábito de ler a palavra, se alimentar da palavra. Parece que além do sabor ela tem mais substância também. Mas é só uma dica. Diz assim a palavra de Deus: portanto, quando vocês forem orar, orem desse jeito: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Quando você for orar, você diga isso: Pai nosso, Pai meu Pai, que está nos céus. Só um pouquinho, vamos entrar no clima. Close your eyes, feche seus olhos. Diga: Pai, meu Pai, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feito aí nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não quero constranger ninguém, tá? Mas vou fazer uma pergunta só para deixar no ar. Quem aqui deu os parabéns para o papai? É isso. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós conhecemos um Deus que está lá no céu, principalmente quando a gente está angustiado, quando a gente está necessitado de alguma coisa, de um socorro, de alguma coisa miraculosa, e a gente ora e parece que não aconteceu nada. Se você tem o quartinho de oração, quartinho de guerra, né? Você vai lá, você se ajoelha, você se humilha, você ora, você pede e deu a hora de você enfrentar a vida. E você tem que levantar, você tem que sair, você tem que cuidar das suas coisas. E parece que o milagre não veio.
o socorro não veio, a ajuda não veio. Veio sim, viu? Só não veio do jeito que você queria. Jesus, ele falou assim: olha, Pai, quando ele foi ressuscitar aquela menina que estava morta, ele disse assim, ó: olha, Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. E eu não estou falando só para mim me afirmar diante de Ti, mas por esses que estão ouvindo. Por quê? Porque quando você orar, ou quando eles orarem, quando vocês orarem, Deus vai estar ouvindo. E graças a Deus que Ele não nos atende em tudo aquilo que a gente pede. Graças a Deus. A palavra de Deus diz assim que há caminhos que ao homem, Provérbios, em 2 vezes fala a mesma coisa. Há caminhos que ao homem parece perfeito. O final deles, caminho de morte. É por isso que Deus não nos atende. E Deus já está falando comigo, já está falando com você. Você que queria uma resposta de Deus, segura que lá vai. Se Ele te atendesse, tudo aquilo que você pediu, tudo aquilo que você achou que era bom, que era perfeito, que era o máximo, você já tinha morrido antes do tempo. Para quem gosta de discutir Bíblia, religião e outras coisas mais, vou dar uma dica para vocês. Não vá desarmado encontrar com alguns dos nossos queridos testemunhas de Jeová, porque eles te enrolam. Sabe por quê? A religiosidade é um negócio muito poderoso. E cada um na sua linha, sabe? A pessoa se aprofunda naquilo, e se você não tiver um mínimo de conhecimento da palavra e um mínimo de intimidade com Deus, vai não. Para começar, o camarada já te desmonta dizendo o seguinte: olha, a tua igreja é errada porque vocês não têm o respeito, a reverência necessária quando se trata com Deus. Você chama Deus de Deus, Deus de Senhor. Não, o nome de Deus é Jeová. Está escrito, Jeová. Tá certo? Não. Jeová é uma forma do judeu se relacionar com Deus. E o que é pior para nós, ocidentais, a língua hebraica não tem vogal, são só consoantes. E como é que você pronuncia uma consoante? O meu hebraico não está muito atualizado, mas eu vou tentar falar para vocês. Para ter uma ideia, não existe consoante e nem vogal tônica, certo? Por exemplo, José seria José. Yahvé, né, que é o jeito que escreve em português, Yahvé com Y, A-V, a pronúncia certa seria Yahvé. Para nós, abrasileirando, mas a fala em hebraico é como se fosse uma respiração. Você inspira, oi. Como que você vai falar isso? Não tem jeito. E o meu hebraico não está atualizado, certo? Mas tem tantas formas de se designar a Deus, o nome de Deus. Para o muçulmano é Allah, Allah, né? O Shiva, lá para os hinduístas, né? Shiva é para as matrizes africanas, vão falar que ele é Olodum e outras coisas mais. Os indígenas americanos, eles falam lá que é tranca.
Os indígenas sul-americanos é Tupã. E tem uma coisa que eu quero que você não se aventure por esse caminho, porque dependendo da pronúncia errada, vai dar quase que uma invocação a demônio. Nossa, então como é que eu faço? Como é que eu vou chamar Deus? Jesus, ele falou o seguinte: olha, todas as vezes que você for orar, todas as vezes que você for entrar na presença de Deus, você vai falar o seguinte: Pai Nosso. Uma forma como Deus ele vai entender que você está falando com Ele, e mais, que você está se identificando com a divindade, é chamá-lo de Pai. Pai Nosso. Mas e Deus é Pai mesmo? É, Pai, seu Pai, meu Pai. Sabe por quê? Se eu perguntar para você, quem desejou a tua vida, a tua existência? Foi seu pai e sua mãe? Quem queria você? Sabe me dizer? Muito bem. E aonde que está isso? Glória a Deus! Porque de uma forma assombrosamente maravilhosa, eu fui formado. E os teus olhos me viram quando eu era uma substância informe, no fundo do abismo, no ventre da minha mãe, e o Senhor me chamou à existência pelo nome. Uau! Você gosta do seu nome? Nem isso seus pais escolheram. Foi Deus, teu pai. E aí? O que pega? Por que se Deus é pai, se Deus ele é aquele que me quis, que desejou, que permitiu que eu existisse, por que tantas vezes eu me sinto assim, longe? Por que muitas vezes eu me sinto como se eu fosse abandonado? Um sentimento de orfandade. Sabe, quando uma criança, o pai não reconhece, sabe, é horrível, marca a vida dele para sempre. E hoje nós vamos falar de um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai atento, um pai que nunca te abandonou, apesar de você ter escolhido caminhos outros, ter andado alhures por esse mundo, sabe, você se afastou tanto de Deus, que chega uma data que nem essa, Dia dos Pais, você nem se lembra da existência de Deus, você se lembra do seu pai, que se foi bom, você está ali vivendo aquela coisa gostosa de você viver, sabe, a intimidade com seu pai terreno. E se não foi bom, se ele te abandonou, ou de repente cometeu algum abuso contra você, sabe, coisas que um pai não deveria fazer com seus filhos, por causa da enfermidade da natureza pecaminosa do homem, são coisas que marcam para sempre, e você fica sempre com o pé atrás com esse negócio de pai. Algumas culturas, principalmente as orientais, as crianças, elas sofrem muito por causa de não ter esse negócio de pai, sabe, esse aproximar, essa questão do abraço, do carinho. O meu pai, marido da minha mãe, eu fui abraçar ele depois que eu casei. Quando era criança não tinha nada disso não, era tudo criado assim, sabe, meio aos trancos e barrancos. E quando eu abracei meu pai a primeira vez, ele me abraçou assim, ó, posição de sentido. Ele não sabia o que fazer.
Logicamente que depois ele gostou, né? Nós vamos basear a nossa palavra hoje em 3 orações. A primeira foi a de Davi. A primeira oração de Jesus, ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus. Davi disse o seguinte: os céus dos céus não pode te conter. E a gente ora, Pai nosso que está nos céus. Os céus foram uma criatura de Deus. Quer saber? Os céus dos céus estão em Deus. A última vez que eu estive aqui, houve um momento assim, sabe, de quebrantamento, e teve uma visitação de Deus no meio do seu povo, que saiu até uma música, sabe? Não sei se a terra subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de... Gente, aquele negócio contaminou. Os céus estão em Deus. E aonde Deus está, os céus estão. Por isso, que quando você se permite, no momento da adoração, sabe, parece que o clima muda. Eu já estou aqui, o clima já mudou. É isso mesmo. A presença de Deus se aproxima, os céus baixam. É isso. E as coisas começam a fazer sentido. Nós temos uma mania, vamos dizer assim, de religiosidade. A gente se relaciona com Deus através da religião. E o que Deus quer é que nós tenhamos um relacionamento de pai e de filho. A primeira oração foi a oração do Pai Nosso. A segunda oração está lá no livro de João 17. João 17, a partir do versículo 9, diz assim, olha só: a minha oração, Jesus falando, a minha oração não é por esse mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora, eu deixo este mundo, mas eles ficam aqui. Eu vou para a tua presença, Pai Santo. Tu me deste o teu nome. Agora, protege-os com teu poder do teu nome, para que eles sejam unidos. Para que eles sejam unidos. Assim como nós estamos. Durante o meu tempo aqui com eles, eu os protegi. Com o teu poder que me deste, eu os guardei, de modo que nenhum deles se perdeu. Versículo 13, e agora eu vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas, para que eles tenham a minha plena alegria neles. Eu lhes dei a tua palavra. Versículo 15, não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. É muito egoísta da nossa parte, quando você não aguenta a pressão e a opressão que está sobre a tua vida. Eu quero que Jesus venha logo. Seria tão bom se Jesus viesse, acabou o problema.
Vocês acreditam que Deus tem problema? Sim ou não? Gente, por favor, hein? Não é doutrina nova e muito menos alguma blasfêmia. Problema de Deus. Filhos perdidos, afastados, longe. Se tem uma coisa que Deus respeita é o livre-arbítrio, porque foi Ele que deu. E a partir daquele momento o homem passou a escolher, inclusive se queria ficar perto do pai ou não. E muitos se afastaram por conta de erros, de contaminação, de indução. Não interessa, se afastaram. O problema de Deus é atrair seus filhos de volta. E como que Deus vai fazer isso? Através de mim, através de você. Como que alguém vai se sentir amado, querido, desejado por Deus? Através de mim e de você. Quando isso vai acontecer? Quando você for um com Deus, um com Jesus, um com seu irmão. Aqui veio a revelação. Queridos, na década de 70, 80, por aí, era outra cultura, eram outros costumes, outra realidade, sem internet, e havia uma outra forma da gente guerrear as guerras de Deus. Na década de 60, 70, 80, por aí, era muito comum as igrejas incentivarem os membros a buscarem o batismo com o Espírito Santo, porque representava poder, e poder representava domínio sobre as hostes espirituais da maldade. Muitas vezes durante o culto havia manifestações demoníacas. Muitas vezes nas reuniões de oração, sabe, era um tal do capeta tomar uma pessoa, sabe, muitas vezes eles se apoderavam de famílias inteiras, de casas inteiras. Era comum naquela época lá, as pessoas abandonarem uma casa, porque a casa era assombrada, e tacarem fogo nela, porque não tinha mais jeito, o que se fazer. De lá para cá, principalmente com o advento da internet e de outras coisas mais, sabe, o esclarecimento mudou. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Está escrito. Uma previsão daquilo que acontece hoje. Naquela época, quando a gente ia traduzir isso, a gente concordava com as escrituras, olhando para o mundo lá fora. Nossa, é mesmo, né? Puxa vida, o amor está esfriando, é pai contra filho, marido contra esposa, genro contra sogra, tal, aquela coiseira toda, sabe? Muitas maldades começaram a se revelar, sabe? Muitas atrocidades no meio familiar. Nossa, a gente chegava à conclusão com as notícias, tinha um jornal chamado Notícias Populares, gente, era uma carnificina, e a gente chegava à conclusão de que, puxa vida, realmente, o amor se esfriou no mundo. Sabe do que estava falando essa palavra? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Estava falando do quê? Estava falando da igreja. Estava falando da igreja. Nossa, nem nos piores sonhos a gente podia imaginar isso, que no meio do povo de Deus o amor esfriaria, e nós estamos quase vivendo isso. Não temos aquele amor ardente pelo nosso irmão na fé, da mesma forma que nós temos por nosso irmão de sangue. A gente, sabe, está tão bem agora, por causa que as coisas mudaram,
a maneira de se relacionar com Deus também. E a gente escolhe o melhor lugar para adorar, para servir a Deus, como se a gente escolhesse uma churrascaria de domingo. O que você acha o que você gostaria de encontrar numa churrascaria de domingo? Um ambiente arejado, claro, condicionado, uma comida boa e música ao vivo. E esses conceitos, essas realidades de lá, a gente está trazendo para cá e buscando praticamente quase a mesma coisa. Um ambiente condicionado, uma comida boa, uma palavra boa, que é a comida, e música ao vivo. E não fazemos mais diferença, sabe? Se de repente eu me aborrecer com isso, quando a palavra não for boa, né? Quando a comida não for boa, né? O cozinheiro lá se perder, eu vou para outro lugar e está tudo bem, está tudo certo. Não temos, sabe, aquele negócio de você ter mais, sabe, compromisso com aquele lugar onde Deus te colocou. Quer saber? Deus te trouxe aqui para melhorar o teu padrão. Aqui você ouve coisas que é para mexer com você, é para te melhorar. Deus está fazendo cidadãos dos céus, um lugar onde não existe pecado, onde o Pai das luzes não tem sombra de variação. E a gente está tão acostumado eu vou oferecer o meu culto, eu vou oferecer a minha obrigação dominical, como se isso bastasse para Deus. O que eu tenho é para isso, para você. O teu pai, Ele está reservando um lugar melhor na mesa para você. Imagina o fazendeiro, o patrão, a casa patronal, aquela mesona, o patrão na cabeceira. Quem senta perto dele? Os filhos. E quanto maior o grau de intimidade, de gostar de estar perto, recebe mais. Quase uma questão de lógica. Eu não perdia uma oportunidade de acompanhar meu pai. Estou indo na farmácia, estou indo também. Estou indo no mercado, vou também. Adivinha o que acontecia? Entre a farmácia e o mercado, nós passávamos na sorveteria, né? É isso. Deus, Ele não tem filhos preferidos. Você pode perguntar para qualquer pai aqui: você tem filho preferido? Não tem. Mas tem filhos próximos. E quem está próximo, tira proveito. Como que eu me aproximo de Deus? Agora sim. Como que eu me aproximo de Deus? Vocês acreditam que numa fazenda, numa propriedade, existem muita coisa para ser feita? Sim ou não? Quem é o gerente, quem é o empregado, quem é o responsável? Pensa em alguém que é atribulado, que acorda com problema e dorme com problema. O dono da fazenda também. O dono, o patrão, é o pai. E ele tem problema, se interessa pelo problema dele. Qual que é o problema de Deus? Filhos distantes. Filhos distantes. Parabéns para você que já se aproximou. Parabéns para você que está aqui nessa noite.
teu pai está feliz nessa noite, porque você está aqui. O coração de Deus hoje, ele, sabe, está especialmente afagado por você, porque você está perto. Mas ainda Ele chora por aqueles que estão longe. E não vem dizer que não é problema teu. É o teu pai, é o coração do teu pai que chora. Lembra que eu falei para você daquela época de 70, 80, da igreja do Senhor Jesus, dos evangélicos, que buscavam poder, aquela coiseira toda? Foi uma dispensação para aquele tempo. O mundo precisava daquilo, as pessoas precisavam daquilo, os filhos precisavam daquilo. Você sabe me dizer qual é o tempo que você está vivendo hoje, espiritualmente? Essa vai ser de graça. Eu não devia te ajudar, mas vou ajudar assim mesmo. Nós estamos vivendo a reunião do corpo de Cristo, do corpo da noiva. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, uma igreja santa, pura, imaculada e de boas obras. Deus está se levantando para recepcionar a igreja que Ele escolheu para o seu Filho. Vai haver as bodas do Cordeiro, o casamento entre o noivo e a noiva. Este é o momento que nós, como igreja, estamos vivendo. Existe uma necessidade da gente se aglutinar, da gente se reunir, de a gente se aproximar. E a palavra do Senhor para esse tempo é o seguinte: olha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo a porta de quem? Do meu coração, do seu coração. Ele está querendo cear comigo e com você. Existe uma mesa preparada para mim e para você. E isso quer dizer o quê? Que eu preciso sair da minha zona de conforto, abrir as portas da minha casa, colocar uma mesa, fazer um altar ao Senhor diante dEle, receber irmãos, irmãs que são importantes para Deus. É isso. Acabou aquele negócio da gente se reunir só aos domingos, fazer a nossa dedicação lá na igreja e saiu de lá, pronto, acabou. Se na segunda-feira você perguntar para o irmãozinho sobre o que foi a palavra, o cara não sabe dizer. O cara ora, o cara, sabe, recebe de Deus até a metade do culto. Da metade para frente ele já começa a pensar nos boletos, já começa a pensar na segunda-feira. E os problemas do seu pai? Não se esqueça que aquele sangue precioso vertido na cruz do Calvário, para que você fosse salvo, para que você fosse alcançado, também é por esse irmão que hoje você não tolera. Receber, cuidar, atender de pessoas, sabe, boas, agradáveis, todo mundo gosta. Agora atender, gastar um tempinho com alguém que, sabe, parece que não vai dar fruto, alguém que sabe que não... Pessoas difíceis. Só para nós, você é um cara difícil. Você é uma pessoa difícil.
Permita-se ser tratado nessa noite. Esse lugar, essa casa, essa habitação do Senhor, ela tem necessidade de ser limpa o tempo todo. E a gente permite que sujeiras, que maldades façam parte do nosso cotidiano. O nosso não gostar de alguém parece algo comum. Vivemos como o mundo vive. Nos damos o luxo de nutrir mágoa, de nutrir pensamentos de ódio. Você sabe de quem você pertence? A um Deus santo, 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 puro, Pai das luzes, aquele que sabe que não há nenhum tipo de variação. Não é possível, não é possível. Eu ainda, fazer escolhas por alguém. Esse vai para o céu, esse não vai. Antigamente, na década de 70, 80, era assim. Quando o irmãozinho, o relacionamento da igreja dos irmãos era baseado na lealdade. Quando alguém pisava na bola com relação à doutrina, a pessoa era colocada de banco. Se ela tinha algum cargo na igreja, ela era afastada do ministério. Muitas das vezes era excluída da comunhão, excluída dos céus. Meu Deus! Meu Deus! Irmãos, eu tinha 2 irmãs. Perdi uma delas ontem. Foram excluídas da comunhão. A minha irmã, a Ilma, o pessoal naquela época não tinha muita criatividade, né? Há 10 anos ela voltou. Ela estava numa fase descendente de saúde. Professora, nesse meio é complicado. É difícil a professora que está dos 10 anos para aposentar, que não usa tarja preta. Minha irmã já estava usando. Mas ela resolveu voltar. Ela entendeu o apelo do pai. Era tanta mágoa, era tanta sujeira. E ela começou a perdoar. E a perdoar. E aí depois perdoar. Ela foi adquirindo mais saúde. Ela foi se remoçando, não sei se existe esse termo, só para vocês entenderem. A outra, ela continuou na descendente, até ter 2, 3 infartos, ficou 15 dias na UTI e faleceu. Nossa última conversa, eu falei para ela: ô Yolanda, não é muito inteligente o que você está fazendo. Você está acabando com a tua vida, está acabando com a tua saúde. Porque você vai morrer e essas coisas vão ficar aí. Outra pessoa vai resolver. Para mim não tem mais jeito. Claro que tem. Claro que tem. O teu pai está à tua porta, batendo, chamando você de filho, chamando você de filha.
É isso que está acontecendo aqui nessa noite. O Pai está chamando você. E Ele fala assim: olha, se alguém, qualquer um, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, e ele ceará comigo. Ela recebeu novamente o Senhor Jesus. Perdoou a todos aqueles que devia perdoar. Pelo menos a maioria. Eu falei: agora, filho, é prática. É prática. Começa a aprender a ouvir a voz de Deus, que Ele te tira você desse buraco. E ela morava nos fundos da casa da minha irmã, da Ilma. E tiveram a brilhante ideia de sair de lá. Voltou tudo a estaca zero. Antes que você comece a perder a tua saúde, o teu Pai está dizendo para você nesta noite: eu estou à porta e bato. Eu quero que você coloque dentro de você outros valores eternos. Valores eternos. Está escrito que Deus, o Pai, amou o mundo. Não, você. Amou você. De tal maneira. Não tem como calcular isso. De tal maneira que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que cresce não perecesse, mas ganhasse a vida eterna. A oração do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns entranháveis afetos de misericórdia. Entranháveis, coisas de dentro. Eu preciso aprender a me relacionar melhor com os meus irmãos, ter afetos, sentimentos genuínos. Eu amo porque eu amo. Não é porque o meu irmão é bom, ou porque ele não é tão bom, porque ele vai chegar lá, ou porque ele não vai chegar. Eu amo porque Deus o ama. De sorte, o versículo 5, de sorte que haja em vocês mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele, se encontrando na forma de Deus, ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se humilhou a si mesmo, assumindo a forma humana. E nessa forma humana ele foi obediente ao Pai e foi até a morte, e morte de cruz, por mim e por você. Os nossos relacionamentos estão frágeis, estão débeis. A gente gosta, mas não ama.
ama, mas não gosta. Nisto, o mundo lá fora vai conhecer que se vocês são meus discípulos, são meus filhos ou não, quando tiverem amor uns para com os outros. Abra a sua casa, coloque uma mesa, receba os seus irmãos na sua casa, bata na porta de alguém. Você sabe que tem alguém que está débil na sua fé, alguém que está afastado. Vai esperar o pastor convidar ele para tomar um café? Deus mostrou para você: olha, o teu irmãozinho está doente, ofereça ajuda. Aglutina ele no corpo, porque o corpo está sendo formado, a noiva está sendo adornada para encontrar com o Senhor seu Deus. Quer fazer parte do corpo de Cristo, da noiva de Jesus? Se interessa pela vida espiritual do teu irmão, daqueles que Deus já colocou para você. Sabe aquele incômodo? Eu ia falar preocupação, não é preocupação, aquele incômodo. O irmão lá está fraquejando, o irmão não está vindo no culto, a irmãzinha lá, sabe, está com umas ideias lá mirabolantes. Alguém vai ter que intervir. Quem, ô cara pálida? Vivemos uma vida como se filhos não fôssemos. O interesse do Pai não é nosso interesse. A oração que foi feita aqui foi essa: para que todos tenham o mesmo sentimento de unidade. Se o teu dedo machuca, o teu corpo inteiro sente. É isso. Nós estamos sendo chamados para um novo tempo, um tempo de se importar com nossos irmãos, porque o Pai é nosso. O mesmo sangue vertido por você foi pelo teu irmão também, viu? Para nós encerrarmos, João, capítulo 1, versículos 10 e 12. Ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Outra versão diz assim: ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o reconheceram. Diretamente, especificamente, está falando com o povo de Israel. Mas a palavra, ela é atemporal, ela fala conosco hoje. Ele está dizendo o seguinte: olha, ele veio para aqueles que são seus, mas os seus não o reconheceram. Você consegue reconhecer a voz do Pai nessa noite? O Pai chamando você para perto, porque existe um mundo que está indo a passos largos para o inferno, e Ele conta com você para alcançar esse mundo. Você consegue entender isso? E nós não estamos pedindo para você se transformar como que chama aqueles missionários? Não estamos chamando você para todo mundo fazer o Bible School, como é que chama? Paz Bible School. Não. Está chamando só para você se importar com quem está do seu lado, com essas pessoas que você sente falta.
você sente falta, é Deus colocando essa falta dentro de você. É para você ir atrás, é para você buscar, é para você orar, é para você interceder. Este é o momento da igreja. Este é o momento da reunião dos remidos do Senhor. E tem uma palavra que diz assim, ó, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. O dia que você, sabe, se encontrar com Deus, como que você acha que vai ser? A fala de Deus para Abel, Deus não falou para Caim. Deus não falou para ele o seguinte: olha, pô, mas que oferta mequetrefe que você apresentou, hein? Deus não reclamou para ele, dele ter demorado para ir lá ofertar. O que ele perguntou para Caim? Aonde está o seu irmão? Aonde está o seu irmão? Pergunta para mim e para você nessa noite: aonde está o seu irmão? Aquele que você sentiu falta, aquele que Deus incomodou você, para que você orasse por ele, para que você intercedesse por ele, para que você jejuasse por ele. Aonde está o seu irmão? E ainda continua: ele veio para aqueles que são seus, mas os seus fizeram cara de paisagem. Tipo assim, não estou entendendo, não sei o que Deus quer falar comigo. Mas continua, ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Só para nós? O Pai é nosso. O Pai é nosso. O Pai é nosso. É por isso que nós somos irmãos, porque o Pai é nosso. O Pai é nosso.